Olá, bom dia! Nós vamos começar a nossa aula de filosofia da educação, firmes e fortes. Nós já estudamos bastante já, né, sobre o papel da filosofia da educação. Vamos dar continuidade aí hoje. Pedagogia, aula 8, né? Não, aula 9. Tem muito conteúdo. A próxima aula, que é semana que vem, dia 26, ainda temos aula, depois tem prova. Tá indo, né? Estamos caminhando. Vamos continuar. O slide aqui abrindo. Rafael. Ah, tá aí. Ah, eu nem comecei a aula, fiquei aqui te esperando um pouco. Vou começar agora. Desculpa, prof, atraso, o computador resolveu fazer greve justo na hora que eu estava querendo entrar. Ah, fala sério. Então vamos lá. E você tá bem? Tá tudo bem, Rafael? Tudo. O computador resolveu de fazer greve justo na hora que eu resolvi entrar na live, daí foi isso. Olha, essa pandemia só tive prejuízo tecnológico. Veio um rapaz aqui arrumar um negócio para mim e derrubou a minha televisão. Daí eu não tive coragem de cobrar, porque, né? Como é que eu ia cobrar uma televisão dele que ele estava numa situação difícil? Daí tive que trocar celular, tive que comprar microfone, tive que comprar impressora. Aí eu falei agora, só falta trocar, tive que comprar caixa de som, umas coisas aí. Eu falei, agora eu troquei de celular, comprei um celularzinho melhor, né? Porque estava travando tudo. E lá na PAI eu tenho que dar aula pelo celular, por causa das crianças. Não dá para usar Meet, nada. É pelo WhatsApp, as mães respondem quando elas podem. Uhum. Daí eu falei, olha, mas né, faz parte. Ainda bem que dá para se virar, né? Verdade. Vamos ver se vai abrir. Não. Acho que agora vai. Você acredita que ele não está reconhecendo o slide? Sério? Não, mas calma aí. Deixa eu fechar. Tenta fazer o seguinte, tenta abrir a apresentação do slide e depois tentar compartilhar só a apresentação, ver se dá certo. Pois é, eu já abri. Eu vou fechar e abrir de novo. Não sei o que eu fiz a besteira aqui. Ô, Rafael, as provas começam quando? Acho que é quarta. Eu acho, prof, eu não sei se não é na terça ou na quarta, eu tô totalmente perdidaço. Ah, tá. Eu vou ver certinho. Daí para ver se semana que vem já é a revisão ou se ainda dá para dar mais uma aula. Uhum. Tá. Ó, tá louco. Não tem dia que eu tô aqui na minha aula, numa boa, e ele começa a pifar. A outra coisa que você pode fazer, prof, é compartilhar a tela completa do computador. Daí você entra no slides e daí ele vai pegar os slides também. Menino, tá dando uma trovoada aqui, eu acho. Deixa eu fechar aqui. Não, é a chuvinha sem vergonha mesmo. Eu falo que é chuvinha assim, chuvinha azeda, sem graça. Acho que agora deu, Rafael. Agora foi. Ele quer que eu primeiro abra o PowerPoint, senão ele é sem vergonha. Então vamos lá.
Bom, nós vamos falar ainda mais de alguns pensadores, a questão crítica dos conteúdos aqui, chamada pedagogia dialética, ela tem Karl Marx e Gramsci, né, outros críticos. Então, o que nós precisamos entender hoje aqui na nossa aula? Entender que a pedagogia crítica social, ela é baseada, né, em Karl Marx e Gramsci. Então, ela vai trabalhar o quê? Essa questão da dialética. O que é essa dialética? É a ação, o movimento, a reflexão, que nada é determinado, que tudo está em transformação. Aqui nós temos... Quem era Marx? Ele era contra qualquer tipo de alienação. Então, separar-se de si mesmo, do produto, tornar-se estranho, vivendo passivamente como objeto. Então, ele traz, né, algumas discussões polêmicas, que hoje nós temos uma sociedade dividida, que inclusive critica muito ele, que acha que isso tudo é uma utopia, enfim. Mas, né, nós temos que o quê? Verificar o quê? O que ele trouxe de bom? Essa questão que o homem é um ser inacabado e que ele tem direitos, que ele tem direitos na sociedade e ele tem voz ativa. Aqui, nessa perspectiva, o Estado compreendido como um elemento que representa o interesse da classe dominante. Então, ele critica muito a questão do Estado, da classe dominante, né? A repressão, a dominação de uma classe sobre outra. E aqui, Gramsci, né, que reconhece o quê? A necessidade que o povo tem em formar seus próprios intelectuais, a fim de elaborar o quê? A consciência de classe. A classe trabalhadora, a questão do próprio povo, a elaboração, o saber difusivo do indivíduo comum. E aqui eu trago Aranha, né, que escreve muito bem sobre essa teoria. A educação encontra-se diretamente relacionada com as condições da economia, né, a questão da reforma intelectual, moral, econômica. A escola é o espaço estratégico de formação dos intelectuais. Os profissionais da cultura urbana, industrial, da natureza científica, tecnológica e pela socialização aqui da participação política. Então, isso aqui é porque, assim, né, a população leva tudo muito ao pé da letra, mas pense, você trabalhar e você formar pessoas críticas, reflexivas. Então, eles, tanto Gramsci quanto Marx, eles criticam muito essa questão da classe dominante, industrializada, né, de formar pessoas para a produção. O Brasil é um dos principais, né, da pedagogia histórico-crítica, é Demerval Saviani, ao lado de inúmeras pessoas que acabam seguindo ele, estudando com ele, né, sendo seus orientandos, enfim. A análise aqui começa a categoria do trabalho, ele produz aqui, né, uma transformação em natureza. Ele vai trazer o quê? A pedagogia histórico-crítico, né, que o próprio Saviani participa disso. Qual é o papel dessa pedagogia histórico-crítica? Tornar possível o papel mediador da educação, da transformação social, da transformação das consciências. Então, não se trata aqui de uma proposta idealista de mudança, mas sim de um projeto histórico-crítico, que vai trabalhar o quê? Os pressupostos materialistas e dialéticos, que vêm da onde? Lá de Marx.
e que é forte na educação ainda, né, em algumas instituições. E mesmo, né, se nós pensarmos aqui na escola crítico-social, ela tem todo esse papel. Na década aqui de 70, Saviani, a obra Escola e Democracia, na qual ele aborda, né, as principais tendências pedagógicas, ele propõe uma visão aqui de uma educação objetiva e de superar o que aqui? Os métodos tradicionais, que nós já discutimos, já trabalhamos aqui em outras situações, né? Em outras situações. Saviani, nessa obra, é uma obra interessante, quem não leu, ao meu olhar, deveria de ler ou procurar artigos que fala sobre essa obra, a Escola e a Democracia. Ele vai definir o quê? A tendência histórico-crítica. Qual é o papel da tendência histórico-crítica ou da pedagogia histórico-crítica? Ela vai articular com o quê? Com os interesses da população. Tá? Com os interesses da população. Vai valorizar, né, métodos de ensinos eficazes, aonde vai levar esse estudante a quê? A pensar, né? A pensar. A escola é concebida como o quê? Uma mediação entre o indivíduo e o social. Então, ele, a escola e a sociedade, que é capaz, e aqui nós temos quem? Libânio também, né? Então, nós temos aqui Aranha, Saviani, Neves, o próprio Libânio, que vai trazer o quê? Uma articulação entre a transmissão dos conteúdos e a assimilação ativa, por parte do aluno, inserido no quê? Num contexto de relações sociais. Então, eu tenho que pensar aqui a escola, né, como uma questão de mediação, de assimilação, de relações sociais. Eu vou garantir aqui a aprendizagem dos conteúdos. Então, esse diálogo entre professores e alunos. A relação vertical, não, horizontal. De igual para igual, onde todos têm voz. O respeito ao desenvolvimento psicológico dos educandos. Uma outra coisa, a superação do senso comum. Trabalhar o quê? A partir do discurso que esse estudante traz, a partir desse discurso, eu vou o quê? Trabalhar a questão da cientificação, incorporada ao universo cultural, aqui historicamente, pela humanidade. Promover aqui a socialização do saber, alcançar o saber elaborado, então trabalhar com projetos, trabalhar com a sala invertida, trabalhar com pesquisa de campo, visita técnica. E o professor realmente ser o quê? Um mediador da aprendizagem. Através do quê? Da aquisição de conteúdos, hábitos e convicções, o resultado do produto material, que separa o trabalho não material, que consiste na produção de ideias, conceitos, valores, da produção do saber. E articular esse processo de aprendizagem com a realidade.
e tirar essa pessoa, esse indivíduo, esse ser humano do quê? Da alienação. Da alienação. Então, a tarefa para Saviani, a pedagogia histórico-crítica no tocante à educação escolar, ela implica em quê? Tá? Ela implica em quê? Na identificação das formas mais desenvolvidas no saber objetivo produtivo historicamente. Reconhecendo o que aqui? As condições, as produções, as manifestações, as tendências atuais de transformação. Que nada mais é que o quê? A dialética. O movimento. O homem é um ser inacabado. Ele está sempre em transformação. A conversão do saber, o objetivo em saber, de torná-lo assimilável pelos alunos no espaço e tempos escolares, provindo aqui os meios necessários, né, para que os alunos não apenas assimilem o saber, mas também apreendam o processo de produção, as tendências da sua transformação. Que ele faça parte dessa transformação, mas ele não seja uma pessoa alienada. Né? Então, a escola da democracia, ela propõe o quê? 5 momentos. A interdependência, a prática pedagógica, né? Segundo a tendência histórico-crítica. Qual é o primeiro passo? O professor deve conhecer o quê? A realidade desse educando. O processo do ensino-aprendizagem. Conhecer a realidade social como ponto de partida. Oferecer ao aluno aqui, não somente aquilo que já está em seu cotidiano, mas também mostrar um mundo de possibilidades. Tá? Então, eu tenho lá um estudante que tem uma vida complicada, uma desestrutura familiar, né? Uma desestrutura familiar muito grande. E daí? Não vou... Eu já ouvi muita gente falar, o professor falou que para quê, né? O que eu quero? Você não vai dar nada na vida. Então, nós temos que o quê? Levar esse estudante a acreditar e a mostrar que existe o quê? Um mundo de possibilidades. Então, outro, identificação dos principais problemas colocados pela prática social. Então, a problematização. Que sociedade é essa? Que sociedade é essa? Que estudante é esse? Quais são os problemas que estão aos arredores dessa escola? Por isso que a escola, ela precisa ter um PPP, um projeto político-pedagógico construído pela sociedade, pela comunidade. Ela precisa ter um plano estratégico e ela também tem que ter o perfil socioeconômico desses estudantes. O que essa comunidade oferece para esses estudantes? O que essa comunidade oferece? O que falta nessa comunidade? E aqui ele deve apresentar as razões, aquele conteúdo inserido no planejamento.
Então, eu tenho uma diferença aqui. Eu vou ter um currículo vivido, dinâmico, dialético, ou eu vou ter um currículo estático, parado. Estático, parado. Temos que pensar nisso. O terceiro passo é a apropriação dos instrumentos teóricos e práticos, tá? Os problemas da prática social. Então, aqui, apropriar-se dos instrumentos culturais pela humanidade, garantir os indivíduos o quê? Uma participação efetiva nessa sociedade. Então, o que a escola pode garantir para esse indivíduo, para esse estudante? O que a escola pode garantir? E outra coisa, dentro da proposta crítica reflexiva, crítica à dialética, eu não posso negar aquilo que o estudante traz. O que ele está trazendo? Na sua bagagem cultural, nos seus costumes. Pessoal, o quarto passo, né, de Saviani, eu acho muito interessante essa proposta dele, o professor conhecer a realidade, identificar os problemas, apropriar-se disso, e a outra é a catarse. O que é essa catarse para Saviani? É o processo educativo, que não pode ter o quê? Mais uma visão parcial, fragmentada, mas sim um olhar para o todo, a complexidade do contexto, do fato. Aqui há o quê? Uma transformação, uma aprendizagem efetiva aqui. Uma aprendizagem efetiva. Tá? Uma aprendizagem efetiva. Aqui nós podemos adentrar na visão da Ivani Fazenda, a questão da interdisciplinaridade. Então, eu vou trabalhar aqui o todo, a visão. Então, a catarse aqui para Saviani não é a catarse para a psicologia, né? É diferente. O 5 é o ponto de chegada da partida educativa, da prática social modificada. Ele vai falar da sincrese, para a síntese, é o caminho da compreensão do fenômeno em sua totalidade. Então, aí é o quê? A avaliação. Qual é a resposta que o estudante te deu depois de você trabalhar todos os conteúdos? Então, essa parte aqui de Saviani eu acho fundamental. Aqui, ó. Conhecer a realidade, identificar os problemas sociais, se apropriar dos instrumentos teóricos, práticos necessários, e aqui vai o quê? Vai a competência desse professor, a catarse, que é a transformação efetiva, e o ponto de chegada. E aqui nós temos, então, um exemplo de difundir aqui, os conteúdos de ensino. Eu vou trabalhar aqui os culturais, os universais, o conhecimento, a questão da autonomia permanente, a fase, as realidades sociais. Então, quantas vezes eu pergunto para estudantes, se você fizer
autoavaliação de quando você adentrou a escola e hoje. O que você realmente usa? O que é útil? Então, aqui se pensa muito em quê? Em conteúdos úteis, da utilidade aqui. Tá? Da utilidade. Os métodos aqui, adotar métodos que o quê? Que correspondam a esses conteúdos, que eles possam reconhecer, ir para onde? Para a prática. Então, nunca se falou tanto em prática. Aí, claro que tem vários modismos, né? Tem muita coisa aí que daí já vira modismo. Então, qual é o papel da escola? Qual é o papel do professor? Não é fazer lavagem cerebral na cabeça de estudante. Não é isso. Tá? Não é fazer lavagem cerebral na cabeça do estudante, mas fazer ele pensar. Fazer ele refletir. Acreditar que é possível mudar. Que é possível mudar. A relação professor e aluno, como é que deve ser? Em troca, em interação, de uma maneira o quê? Natural, social, cultural. O professor sendo o mediador. Alunos que possam o quê? Trabalhar o quê? Uma outra coisa que está sendo falado muito hoje, que é a aprendizagem colaborativa. A aprendizagem colaborativa. Tá? Eu vou voltar lá um pouquinho. Então, aqui nós trabalhamos a questão da pedagogia dialética, Marx, as perspectivas aqui do Estado, essa crítica que Marx faz em cima do Estado dominante, que o currículo é dominante, a escola é dominante, os meios, os aparelhos ideológicos são dominantes. Aqui a questão do Saviani, os objetivos da pedagogia, a escola crítico-social, os passo a passo, aqui o passo 1, 2, 3, 4, 5, e aqui, né, eu trabalhei aqui a Aranha, Gadotti, a Ana Maria Carolina Galvão, e também a Escola e Democracia de Saviani. Rafael, alguma dúvida sobre esse conteúdo? Oi, prof. Não. Eu estou com a imagem paralisada. Não faz mal, né? Não. Você está me ouvindo? É até bom, né? Que eu fico quietinha ali. Vamos olhar o artigo, então. Alguma questão, Rafael? Não, prof. Não. Está tudo na paz? Tudo tranquilo. Esse é o teu último semestre? É. A gente se forma daqui uns meses. Coisa boa, né? Aham. Então, aqui, esse artigo, ele traz aqui alguns pensadores, né? Uhum. Que eu vou trabalhar mais à frente. Ele traz, assim... Aqui o Hernandes, até que eu já trabalhei com vocês sobre a questão de projetos, né? Hernandes trabalha... Ele vai trabalhar aqui a questão de projetos. Deixa eu ver se eu consigo transmitir. Vai que dá, é que agora paralisou a imagem, ele não vai.
Nem para frente, nem para trás. Então, eu vou aqui pelo chat mesmo. Então, ele vai trabalhar a questão do currículo e ele vai trazer a proposta do quê? De trabalhar aqui com projetos. Então, ele propõe aqui a questão do projeto, e também temos aqui o Morir Morin, né, também, que ele vai falar sobre a questão, o Edgar Morin, né, estou falando errado, Edgar Morin, que nós já trabalhamos, ele tem vários livros, ele vai falar da reforma do pensamento, da questão aqui de discutir a teoria da complexidade, a interligação, o combate aqui, e ele vai trazer muito, e é um discurso que ele repete até na fala dele, é a questão da teoria da complexidade, que que o ser humano tende a afastar-se, né? Então, ele prega que a urgência da modificação do pensar, de nós pensarmos aqui na unidade, dentro de uma diversidade, mas trazer o que aqui? A unidade, a questão da unidade. E mais que o Morin traz? Ele vai trazer aqui a transdisciplinariedade, ele vai além, né? Ele vai além, ele vai trazer aqui a questão da transdisciplinariedade, vai trazer o currículo, ele é totalmente contra a fragmentação, né? A questão aqui da fragmentação dos conteúdos, e também o Perrenot aqui, o sociólogo. Já foi trabalhado com vocês o Perrenot, Rafael? Eu não lembro, prof. Eu acho que eu trabalhei com vocês, mas muito foi rapidamente, assim, né? Tá? Uhum. Então, só um pouquinho aqui que é urgente. Então, só desculpa, Rafael, que eu tô com, depois eu te falo. Tudo bem. Então, assim, ó, né, essa questão das competências. Eu acho, Rafael, que dá para a gente trabalhar isso, né? A questão das competências. O que que você acha de nós nos aprofundarmos, então, nas competências? Eu acho que pode ser. Né? No Perrenot. Mas eu vou preparar uma aula. Vocês não leram aquele livro As 10 Competências? Não. Não? Então, né? É um autor bem contemporâneo, muito discutido. Eu acho que vale a pena nós nos aprofundarmos. Eu não lembro se foi com vocês ou se foi com as meninas da pedagogia, que eu falei. Eu falei das competências. Bom, aqui, a questão, aqui, ó, mas eu vou trabalhar uma a uma com vocês. Então, esse artigo, ele traz o quê? O resumo, né? Ele vai trazer um resumo aqui, ó. Então, as 10 competências aqui, ó.
organizar e dirigir situações de aprendizagem, porque o Perrenot, ele se aproxima nessa visão crítico-social, administrar a progressão das aprendizagens, conceber e fazer evoluir os dispositivos, envolver os alunos em suas aprendizagens, trabalhar em equipe, participar da administração escolar, envolver os pais, né, utilizar novas tecnologias, envolver os deveres, os dilemas éticos aqui, a administração da própria formação. E também aqui, Gold, né, também nós temos. Hernandes, eu já trabalhei. Tá? Então, assim, ó, dentro da filosofia da educação, a partir de agora eu vou trabalhar a parte contemporânea, a parte atual. Nós já vimos um pouco lá da história, tá? Então nós vamos agora discutir mais a atualidade, a realidade. Tá? Então, a filosofia como um suporte para a educação, né? Dentro de todo esse contexto educacional, nós pensarmos na escola, né, Rafael, no sentido assim, não adianta eu ficar a dizer, a escola fracassou, né, o porquê que a escola fracassou, tá? O que nós temos que melhorar? O porquê que a escola fracassou, tá? Então, nós temos que pensar nisso. Rafael, alguma pergunta, alguma questão? Não. Depois eu vou, inclusive, ler o artigo, né? Ali é só um resumo, né, de alguns filósofos mais atuais, né? Mais que nós discutimos agora no momento. Né? Eu estava olhando aqui o nosso plano de ensino. Deixa eu só ver uma questão aqui. Do plano de ensino. Só um minuto. Aqui, ó. Então, nós já trabalhamos aqui atitude filosófica, atitude crítica, o pensamento crítico, a definição inicial de filosofia, a origem da filosofia. Então, nós já estamos bem adiantados, sabe, Rafael? Então, dá para a gente aprofundar em algum outro assunto depois, né? Aqui, ó. Então, aqui, ó, nós temos aqui a atitude filosófica, a atitude crítica, o pensamento crítico, a definição inicial de filosofia. Aqui, ó. Opa. Nós temos aqui a questão da origem da filosofia, os campos de investigação, os principais períodos históricos da filosofia nós já vimos, e agora os aspectos da filosofia contemporânea, que isso aí nós vamos caminhar bastante, mas também eu gosto de frisar aqui o plano de ensino, porque vai que eu me perdi, né? Aqui, ó, nós já trabalhamos o mito, o saber mítico, o saber filosófico, a relação, o mito, a atualidade, o que é filosofia, tá? Aqui, ó. Aqui, ó, a questão da razão, da verdade, do conhecimento, que nós já trabalhamos. E aqui, né, que eu estou entrando aqui, então, no que é a educação, na filosofia, nos fenômenos, aí aqui eu quero ver se eu me aprofundo em alguns filósofos aqui mais marcantes com vocês. Tá? Aí eu tenho aqui o que é a educação, que nós já discutimos, a filosofia,
a fenomenologia, a contribuição à educação, o direito universal, a importância da filosofia. Então, né, nós ainda falta discutir isso. Deixa eu ver uma coisa aqui, Rafael. Tá? Deixa eu ver aqui, peraí. Eu tinha o calendário da prova, porque eu quero ver, Rafael, se na próxima aula eu faço Uma revisão. ó. Você não, o Denis mandou um calendáriozinho, mas ai meu Deus, ô cabeça. Não, isso aqui não é. Eu tinha o calendário das provas, espera aí. Cadê? Danadinho. Só um pouquinho, Rafael. Sem problema. Porque daí eu quero ver se semana que vem nós vamos fazer revisão. Se eu não apaguei, tá aqui. Não, esse aqui é das fases. Eu tô tentando abrir um negócio aqui para ver também se não tem. Achei. Meu computador. Eu sabia que eu tinha. Ó. Tá. Alunos, prova. Avaliação do primeiro bimestre. 28/4 começa. Ah, então tá. Então semana que vem eu tenho que fazer a revisão, tá? Uhum. É. Ok, prof. Meu Deus, vai ter turma que vai ficar sem revisão. Eu jurava que a prova começava em maio. Ah, mas eu vou marcar a revisão, fazem a prova depois. Né? A Meu prova fica Deus. disponibilizada uma semana inteira, não fica? Então, menino, agora que eu estava olhando, ó, o pessoal da psicologia dá aula na quarta. Quarta não tem aula. Na outra semana começa a prova. Pois é. Eu vou combinar com eles de eu fazer uma revisão e eles fazem a prova depois, né? Senão eles Uma vão boa ficar ideia. sem revisão. Senão eles vão ficar sem revisão, tadinhos. Meu, eu me perdi. Eu não sei por que, Rafael, eu tinha enfiado. Para mim era dia 5. Acontece. Então tá bom, eu vou parar aqui a gravação. Ok.